Ai, Elisa, todo seu. Eu oro. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento de estarmos aqui reunidas e pedimos ao teu Santo Espírito que venha ministrar nos nossos corações e que essa palavra seja revelada aos nossos corações, porque nós viemos viver na plenitude de Cristo, não só no conhecimento, mas na revelação do Senhor genuinamente, para que possamos fluir na tua plenitude, Senhor, e vivemos como filhas amadas, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre Jesus é mais do que suficiente, e o tópico hoje, em Jesus, o pecado perdeu seu poder. Até ele vai falar um pouquinho aqui, eu já vou adiantar, sobre o livro Livre, não sei se vocês já leram ele, que é o mesmo pecado, só que numa nova versão. Ele, quando fez a nova tradução do livro, ele mudou o nome, de pecado para livre. Mas é o mesmo conteúdo. Acrescentou algumas coisas só, mas é o mesmo conteúdo do livro Pecado. Então, ele vai dar bastante ênfase nessa questão de, dentro do contexto religioso, né, de como que é trazido para a gente muito forte sobre o pecado. Mas um pecado como punição, e aí a gente vai ver que é cultural, que é educação dos filhos. Eu falo por mim, né, depois que eu conheci a Nova Aliança, eu tive que rever, pedir perdão para meus meninos, até mesmo em conhecimento da terapia, fazer terapia, porque bloqueei bastante, tudo por causa dessa educação punitiva. E a gente aprendeu isso na cultura, na religião, tudo à base da punição. E isso se tornou natural para a gente. Então, a gente vê isso muito no contexto religioso, essa punição baseada no medo para que a gente submeta ou faça as coisas. Então, a gente não faz as coisas por amor, por gratidão, ou por obediência e de rendição ao Senhor, mas pelo medo. Vou dizimar, porque senão Deus vai soltar os inimigos para roubar minhas finanças. Vou fazer tal coisa, porque então a gente está sempre vendo que Deus está sempre lá com o cajado prontinho para descer sobre nós, né? Então, vem muito isso sobre a gente. E aí, então, ele vai colocar um pouquinho sobre isso aqui, que o quanto que as igrejas trabalham sobre isso e fazem muitos trabalhos. Eu até falei num dos estudos falando sobre a nova moda, né, das igrejas pintando de preto, né? Eu não sei o que está ensinando ali, mas até a época que eu participei do contexto religioso, tinha várias ondas, né, de avivamento, vamos colocar assim. E eu lembro que teve na época de 2000, que veio sobre o encontro, que foi muito bom, depois foi misturando, né, agregando coisas e foi perdendo a essência, as células, participei, fui de líder de célula e tal. E aí a gente vê muitas coisas que foram colocadas, e se a gente for examinar os nossos corações a fundo ali, até um estudo que a Renata colocou sobre, não lembro o tema que ela falou, mas lembra quando ela falou sobre se a gente faz algo para uma pessoa e aquela pessoa não foi grata a gente fica meio brava ali e tudo. Ou seja, no fundo, a gente estava com segundas intenções. Então, ele vai trazer essa mentalidade, esse conhecimento aqui dentro do contexto religioso, que é muita coisa sobre isso. E se a gente for examinar o nosso coração, lá no fundo, e falar, para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E aí eu lembrei que aquela onda, assim, que começou de lives e de curso e não sei o quê, eu entrei na onda. Eu fiz 1 ano de live, toda quarta.
chegou um momento que aquilo estava me estressando tanto. Todo dia, na hora do estudo, eu ficava muito estressada, cansativo. Eu falei, isso não é de Deus. Eu estava fazendo um esforço próprio. E no fundo, tinha aquela coisa assim, e se acontecer de romper e atingir as pessoas no sentido bom de evangelizar? Só que no fundo, eu via essa questão de estar construindo algo sobre o meu esforço e não direcionado pelo Espírito Santo. Então, esse autoexame, né, como a Renata colocou lá, a gente tem que estar fazendo sempre. E tudo que a gente for fazer para a gente estar ajudando, estar fazendo estudo, o que está por trás? Realmente direcionado pelo Espírito Santo? Eu estou com a sutileza, né? Até a Vilma colocou sobre a cura do câncer, lembra, a semana passada? Que até para obter a cura, ela observou que tinha algo por trás. De testemunhar, mas trazendo a glória para ela. Tipo assim, olha como que a minha fé é grande. Olha como que eu consegui. Então, isso é muito sutil. E eu sempre busquei examinar isso. O Espírito Santo sempre me levou a observar isso no meu coração. Até dentro do entendimento da nova aliança, há uma oração que o Rani ensina, eu procurei, adotei ela para mim, que é quando for dormir, Espírito Santo, eu não durmo, o meu espírito não dorme e nem o Senhor. Então, sonda meu coração enquanto eu durmo. Me ensina ou me mostra se tem algo. Então, virou um hábito para mim essa oração. E de vez em quando o Espírito Santo traz água. Olha, aquilo lá tem uma raizinha de coisa ruim ali. Então, traz um desafio para gente, porque realmente, às vezes, a gente não percebe o que está no coração dele. E aí, então, ele trouxe esse contexto nessa introdução aqui, e mostrando que tem um verso na Bíblia que ele não deu o endereço dele aqui e eu acabei não procurando. Mas ele vai falar assim, que haverá um dia, julgamento, que todas as obras passará pelo fogo. E essas obras vai ser palha, feno ou pedras preciosas. Então, o que queimar? O que queimar vai ser a obra que nós fizemos nessa própria mão. E qual que vai ser passada pelo fogo e não se derreter ali? Vai ser ali lapidada, brilhando, vamos colocar assim, como ouro. Aquela obra que foi direcionada pelo Espírito Santo. Então, para que a gente não perca tempo, para que a gente não se estresse à toa, para que a gente... Vamos pedir ao Espírito Santo me guia, isso aqui é do Senhor? É para eu fazer? Ou é para me vangloriar? Para mostrar que eu sou capaz, que eu sou poderosa, que eu sou isso ou aquilo? Então, trazer esse autoexame para a gente. E eu até lembrei daquele verso, né? Que Jesus fala, né? Apartai, eu não vos conheço. Então, eu creio que cai nesse contexto aqui, porque a gente vai ver aquela passagem, mas Senhor, eu curei, eu fiz libertação, eu ajudei e tal, mas infelizmente não tinha intimidade comigo, não tinha comunhão, não foi a obra do reino, foi a obra da carne. Então, assim, o único que pode trazer essa essência para a gente, de fato, ser a obra da carne ou do Espírito, é o próprio Espírito. Então, é uma introdução aqui. E aí ele vai estar falando aqui, Jesus é mais do que suficiente para todos os nossos pecados. E então ele vai entrar nesse contexto. Eu não sei se vocês acompanharam todas as lives, mas do início, né? Eu acompanhei tudo que tinha do Rally, eu catei tudo. Então, assim, muitas coisas a gente vai juntando, né? Que às vezes não está no livro, às vezes está além. Então, a gente vai aprendendo muita coisa. E outras pessoas que começaram a ramificar, né, sobre a nova aliança. E não sei se vocês ouviram
um momento que teve que o Ryan pensou em desistir de falar da nova aliança. Não sei se vocês já ouviram ele falar. Porque as pessoas começaram a banalizar. E aí esse texto aqui é muito forte. Vou até estar lendo ele aqui, de Romanos 6, o verso 14 ao 23, mas eu vou ler aqui só o 14 e o 15. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado porque nós estamos sob o jugo, porque não estamos sob o jugo da lei, mas o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Então, esse confronto aqui traz essa resposta para a gente, porque as pessoas pegaram essa primeira parte, então a gente não está mais sob o jugo da lei, da graça, então agora a gente pode pecar, então que Jesus já perdoou tudo. Foi aí que eles acharam essa brecha e começaram a banalizar. Então, assim, eu fiquei sabendo de coisas bem pesadas, bem tristes, de pessoas utilizando dessa graça, entre aspas, para mergulhar no pecado. Então, foi triste isso. Então, o que que Paulo está confrontando aqui? De maneira alguma, porque estamos sem a lei, mas na graça, a gente vai pecar. Então, ele vai mostrar essa diferença aqui. Eu entendi isso. Graças a Deus, eu até mandei um louvor para Roseli hoje. E esse louvor foi do início da conversão. Antiguíssimo esse louvor. E ele vai retratar justamente essa passagem aqui. E eu entendi isso na época, falando que Jesus riscou a cédula, anulou. Então, esse entendimento a gente tem que trazer para nós. E aí o pecado, ele não vai fazer mais diferença. No sentido de, se eu colocar aqui a questão da bebida. Geralmente, quando a pessoa bebe, ela está buscando fugir ou preencher de algo. Então, se ela foi preenchida por Cristo, beber não faz mais sentido. Então, ela vai, os hábitos ali vai mudar. Não pela lei, porque a ser crente não pode beber, não nesse sentido, é porque não vai fazer mais falta. E aí, dentro desse entendimento que eu quero mostrar aqui para vocês, eu fui até além, assim, um pouquinho do estudo aqui, porque ele traz bastante coisa, mas, assim, tem coisas que eu achei que ia agregar mais, igual essa passagem aqui é uma delas. E aí, então, ele vai mostrar várias situações de pecados que a gente comete ainda. Só que esse cometer agora é diferente, é um acidente. Não é por prazer mais. Então, é uma grande diferença. Agora, se eu levar para esse texto aqui, porque eu não estou mais na lei agora, eu vou continuar fazendo o que eu fazia antes, porque a graça, Jesus já perdoou meus pecados passados, do presente e do futuro. Então, vou pecar à vontade, de jeito nenhum. Então, há uma grande diferença. O próprio texto vai falando aqui. Eu vou até ler mais dois versos aqui, o 16 e o 17. Não estáis informados de que, ao vos entregardes alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desses quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, ou seja, da obediência para que leva à justiça. Então, se eu sou escravo do pecado, eu vou receber a morte. E se eu sou escravo de Cristo, eu vou receber a vida. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter como cristãos. E eu não vou pecar mais porque eu tenho que obedecer uma lei. Mas não vou pecar porque não faz mais sentido. Foi preenchido. Então, quando a gente traz esse entendimento, é libertador.
E não aquela coisa de ficar. Vou imaginar uma árvore, um pé de manga que tá com bicho. A pessoa começa a pegar as mangas e trabalhar as mangas ali. Não vai resolver. Tem que tratar a raiz. Então, o pecado é mais ou menos isso. A gente não tem que ficar trabalhando os frutos, os pecadinhos. Não, a gente tem que ir na raiz. Aonde que eu ainda não entreguei a Cristo? Aonde que eu não criei que a obra consumada já anulou todo o pecado? E tem situações, dentro da terapia a gente vê muito isso, são a gente chamado de vícios, são várias situações que as pessoas ela não consegue largar. E aí a gente trabalha lá de terapia, tem as questões traumáticas, mas quando a pessoa é cristã, eu ensino isso aqui para elas. Reconhecer a obra consumada da cruz, que Jesus já anulou tudo lá. E quando a pessoa crê nessa palavra, ela para de pecar. Agora, quando ela sempre confessa pecado, eu pequei de novo, confessa, e cai de novo e confessa. Ela está lutando contra o pecado. E vai chegar um momento que o pecado vai ser tão forte que ela não vai conseguir mais lutar. Já estou na lama mesmo, vou mergulhar de vez. E aí banaliza tudo. Então, a pessoa que eu não levei para a cruz ainda. Aí lá, Filipenses 4, né? Fala da ansiedade, mas muitas vezes esse, esse vício, esse pecado, traz uma ansiedade. Porque quando a pessoa, cometi de novo, aí ela fica aqui turbilhando de emoção ali e tal, pequei, agora eu tenho que começar de novo. E até ela chegar ao ponto de confessar, é muita ansiedade que ela leva. Então, se ela entende o que está lá em Filipenses, até eu anotei algumas passagens aqui, e Filipenses é uma delas. Se ler todo o contexto ali, vai falar o que a pessoa deve pensar, como que ela deve agir. As palavras estão lá. Então, voltando lá no livro do coração, é cuidado que ouve, que vê, que cheira, que sai da boca. Então, não esse cuidado por medo de punição, mas ser natural, para não ter essa distinção da lei e da graça. No início, há essa confusão. Eu creio que todos nós já passamos por isso. Mas como é isso? Porque a gente aprendeu a viver sobre a lei, sobre o medo. Mas vai chegar um momento que vai ser natural. Eu não faço porque eu não tenho mais vontade. E seja qualquer situação. Aí eu vou estar lendo aqui 1 Coríntios 3, 12 a 15. Vou beber uma aguinha aqui. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que se escapa através do fogo. Então, essa passagem aqui está referente até à introdução, né? E uma outra passagem aqui que já está dentro desse contexto, de Colossenses 2, 13 a 14. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças,
e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, esse verso aqui até que está relacionado ao louvor que eu falei, que é maravilhoso. Então, agora, ele vai estar discorrendo sobre esse texto aqui, mostrando para a gente esse cancelamento de dívida todo aqui. Achei bem interessante. Então, ele coloca a primeira é que Jesus nos deu vida juntamente com ele. Não, a primeira parte do verso. Então, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um com Cristo. Lá em João 17, 21, acho que vai estar falando sobre isso. Significa que o primeiro morremos com Cristo e que agora compartilhamos da vida com Ele. Então, Jesus, ele veio para nos dar vida e juntamente com Ele se tornar um ali. Então, entra aquelas passagens também que ele fala, né? Vocês farão obras iguais e maiores do que eu. Ele estava trazendo para nós essa essência do Pai, de ser um com Ele e fazer as mesmas coisas. Então, esse DNA do Pai Celestial está em nós. Como nós já vimos, né, que o reino de Deus está em nós. E aqui ele vai estar indicando o livro, de que é o livre. A diferença entre elas é enorme. Deus, em sua misericórdia, perdoa cada pecado, do passado, presente e futuro. Mas, em sua graça, ele nos capacita a viver livre do pecado. Então, ele está falando de duas questões aqui, que é sobre a lei e o pecado, que eu já comentei bastante aqui. Então, ele vai estar falando sobre isso. E aí, então, ele vai estar falando de Romanos 7. Não sei se vocês já meditaram sobre Romanos 7, 8. E lá, Paulo vai estar falando muito sobre essa lei do pecado, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, aquilo que eu não quero, eu faço. Então, ele mostra pra gente essa luta constante. E aí vem a questão religiosa, pegou esse texto e mostra que isso é normal, reforçando a luta que as pessoas já têm. Então, é normal, Paulo passou por isso. Então, toda vez que você pecar, você vai, pede perdão, então fica aquela luta de, como eu coloquei para você, é como se fosse a árvore e os frutos ruins. E aí, como a religião leva a gente a interpretar dessa maneira, a gente não consegue libertar do pecado, a gente não consegue usufruir dessa plenitude de Cristo. A gente está sempre como devedores. A gente sempre, sem perceber, a gente exerce a lei que sempre tem que fazer algo para merecer ser abençoado. E isso é muito ruim para nós. E aí, então, ele vai estar colocando aqui sobre o capítulo 8 de Romanos, que é a continuação que Paulo estava colocando. Aí ele coloca assim, ó. Paulo continua no capítulo 8, em que ele declara que somos livres do poder do pecado, graças a Jesus e a sua obra perfeita. Não há necessidade alguma de um cristão pecar, como João diz na primeira epístola. Então, ele vai estar trazendo aqui o verso de 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele vai estar colocando aqui a diferença se e quando. Aí, unindo a primeira passagem que a gente leu, né? Quando pecar, não, é se pecar. Então,
é uma grande diferença quando o se é como se fosse um acidente. Eu não quero sofrer um acidente, mas eu não estou livre de sofrer acidente. Pode acontecer. Então, essa é a grande diferença. Se acontecer de eu cair em pecado, eu vou para a cruz. E ali, Jesus já me perdoou, mas da minha parte eu tenho essa necessidade de reconhecer e levar para a cruz. Para sentir esse alívio, tipo, o perdão foi recebido. E se eu não faço isso, vem o peso da culpa e a vergonha. E aí que entra o perigo das pessoas, porque ela se envergonha e não vai até Deus. Se sente culpada e não vai até Deus. E fica lutando. O tempo vai passar, o tempo vai mudar, mas não passa. Como eu coloquei exemplo para vocês, de perdoar, pedir perdão para a moça espírita. Olha, acho que fiquei uns 7 anos nessa. E quando eu conversei com ela, pô, resolveu. Aí eu não sei se era só da minha parte ou se algum momento essa conversa vai trabalhar no coração dela. Mas quando eu obedeci ali, veio a paz. Nunca mais. Pensa assim, como estou falando agora, para ter sempre um. Então, ele vai estar falando o significado aqui. Se pecar, significa que há uma possibilidade, como eu coloquei para vocês. Eu não estou livre de pecar. Mas vai ser como um acidente. E quando. Deixa eu me sintonizar aqui que eu me perdi. E quando pecar, significa que eu vou pecar. Ou seja, eu estou afirmando que vou pecar. Quando eu pecar. Estou afirmando. E se eu pecar, é uma possibilidade, mas não quer dizer que vai acontecer. Então, ele vai estar colocando que o Novo Testamento, ele mostra para a gente essa possibilidade do pecado. E também mostra o recurso de como a gente fazer, como o João fala. A gente tem um advogado diante do Pai que vai estar trabalhando em favor de nós. Porque a obra de Cristo ali foi perfeita. Mas eu tenho que reconhecer que eu pequei. Muito porque muitas pessoas pecam e acham que não é pecado. No ponto de vista dela, não é pecado. Então, é consciência de cada um que vai convencer o Espírito Santo. E aí, até essas passagens que eu separei, que eu vou postar lá para vocês, que são várias passagens. Paulo vai estar falando um pouco, né? Dessa questão para a gente não estar julgando, porque muitas das vezes o ponto de vista a gente já viu e o outro não viu ainda. Mas é ter amor por ele e orar por ele. E lógico que não é ter comunhão com ele. Tem outra passagem também que fala sobre isso. De ter comunhão e de amar é diferente. Porque tem situação que vai te levar a pecar. Por exemplo, se você tem uma pessoa que você conhece, é cristã, mas para ela fazer uma festa com músicas seculares, bebidas, festa como se fosse secular, para ela é natural, mas se você já tem um entendimento que não é, e você for numa festa dessa, vai te levar a pecar. Ou você pode levar a pessoa a pecar. Tipo, falando isso aí é pecado, alguma coisa assim. Então é melhor afastar. E em situações diferentes, em festa que a gente vê que caiba a gente, a não ser que o Espírito Santo fala. Vá.
tem um propósito ali. Às vezes é uma pessoa. Eu, por exemplo, sobre o batismo de criança. Não sou contra. Eu vou de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala que é para a gente batizar adulto. Arrepender e ser batizado. Uma criança não tem condição. Então, dentro do entendimento bíblico, não faz sentido. Mas teve uma vez que eu e o Antônio sentimos de ir no batizado. De uma pessoa da família. E procuramos chegar atrasado para não participar de toda aquela cerimônia ali e tudo. Mas aconteceu algo surreal. De uma pessoa ser curada. A gente orou e ela foi curada. Então, às vezes, o Senhor tem propósito mesmo sendo uma festa que não vem dele, vamos colocar assim. Aí é que ele vai continuar em Colossenses 2, 13 e 14. Acho que nós lemos isso. E aí ele vai estar colocando ênfase na palavra perdoou, que derivada do termo grego charis, que muitos cristãos conhecem como a raiz da palavra graça. A definição de umas palavras difíceis, hein? Charizomai é fazer algo agradável ou simpático para alguém, ou fazer um favor. Também pode significar mostrar-se gracioso, gentil e benevolente e conceder perdão ou perdoar. Então, está tudo incutido na palavra graça. Então, quando a gente é dirigido pela graça, só vai exercer coisa boa ali, porque é direcionado pelo Espírito Santo. O próprio Espírito vai estar agindo em nós e através de nós. Então, quando ele coloca esse termo, perdoou todas as transgressões. Então, mais um ponto aqui que a gente vê muito no contexto religioso, que a gente vivia muito pelas promessas, né? Sempre promessa. Vai vir, vai acontecer, Deus vai abençoar. E na nova aliança, não sei se vocês já tá tendo esse entendimento. Antes eu via tudo para frente. E agora eu já estou tendo esse conceito que é tudo passado. Deus já nos perdoou. Ele já fez. E ele me perdoou todas as coisas, todas as transgressões. Então vem aí esse fortalecimento da suficiência de Cristo, que os nossos pecados já foram perdoados, tanto do passado, do presente e do futuro. Ele já nos perdoou. Ele já anulou toda a nossa dívida que era contra nós. E outra coisa também que eu tinha muito isso, né? Hoje tem um entendimento diferente de pecadinho e pecadão. A gente tinha muito isso. E a gente vê que tudo é desobediência, independente do tamanho. A diferença vai ser as consequências. A gente sabe que um erro pequeno, uma consequência pequena, mas um erro grande, uma consequência maior. E uma das coisas que temos que entender é essa questão da consequência. E quando a gente conhece a nova aliança de viver pela graça, pode vir essa questão de a gente achar injusto e até pensar que se eu estou na graça, então tudo vai ser graça, tudo vai ser bênção, tudo vai ser coisas boas. Mas não. Às vezes é uma necessidade de uma coisa ruim, no nosso ponto de vista,
para que a gente venha entender. Eu até lembrei aqui de um testemunho, não sei se vocês já viram esse depoimento de acho que é Antônio o nome dele, que caiu no Amazonas. Ele é piloto desses aviões de transporte pequeno lá na região, e ele caiu. E aí foi interessante que ele falou que chovia, 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 chovia o tempo todo. E ele teve uma experiência com Deus, se converteu ali sozinho no meio do mato. Mas ele pedia a Deus para parar a chuva, porque chuva no meio do mato ele não conseguia resolver nada. E aí, acho que 5 dias depois, não lembro exatamente, isso aqui ficou dias lá, apareceu o resgate e resgatou ele. E aí ele fez uma pergunta: como vocês me acharam? Ele falou assim: ó, dá graças a Deus pela chuva. A chuva encheu o rio e fez a gente acessar você. E a oração que ele pedia era para parar a chuva. Então, nem tudo que a gente acha que é ruim no nosso ponto de vista, Deus sabe todas as coisas, né? Então, ele vai estar colocando essa questão de um exemplo aqui de uma pessoa boa. Se tem uma pessoa boa que fez todas as coisas de bom, ajudou crianças, fez todas as coisas boas, mas pequenos pecados, tipo umas mentirinhas, algumas coisinhas aqui e ali. Mas se essa pessoa morrer sem reconhecer Jesus, ela não tem salvação. Porque não é porque ela faz, nem é porque ela é boa. É reconhecer Jesus que se torna a pessoa boa. Se torna a pessoa salva. E aí ele dá um exemplo aqui, até de Adolfo Hitler. Então a gente sabe que esse homem fez um marco na história de dor, de sofrimento para muita gente. E então ele dá um exemplo aqui, imagina se na hora do suicídio, que dá a entender aqui que ele suicidou, não sabia. Ele fala aqui que ele tomou pílulas de cianeto. Eu não sabia. Então imagine que nessa hora de angústia, de dor, ele reconhecesse Jesus. Ele seria salvo, mesmo com toda a tragédia que ele fez. E aí, até um exemplo que eu aprendi, não sei se vocês já viram essa história, né? Que qual a única pessoa que nós podemos ter certeza que foi salva? Já pensaram nisso? Da A cruz única, lá, aqueles dois da cruz, um que falou lá, né? exatamente. É o único que a gente pode ter certeza que o próprio Jesus falou, hoje mesmo estará no paraíso. Porque ele reconheceu o senhorio de Jesus naquele momento de dor. Então, trazendo esse exemplo, a pessoa pode ser boazinha, cometer nada de coisa errada, mas se ela não reconhecer Jesus, ela não tem salvação. E se ela for a pior espécie e reconhecer Jesus, ela pode ser salva. Que não é pelo mérito humano, é pelo sacrifício de Jesus. E aí a gente vê a grande diferença, né? Que o ladrão a gente pode ter certeza, mas uma diferença que a gente não tem certeza é Judas, né? Todo mundo condena, né? Mas só Deus sabe se ele foi salvo ou não.
mas pelo nosso julgamento humano ele não foi salvo. E aí a gente entra um pouquinho dessa justiça própria, né? Porque ele queria fazer acontecer. Queria que Jesus fosse o rei, um rei guerreiro, naturalmente. E aí ele negou Jesus naquele momento. Então ele vai falar que todos os nossos pecados foi cancelado. E ele fala, no original, significa eliminou, riscou ou pagou. Então, toda a dívida nossa foi cancelada, foi pagada, apagada. Então, eu até falava sobre isso. Jesus levou sobre a cruz, leva sobre a cruz. Mas ele vai estar dando a ênfase aqui que Jesus não só levou para a cruz, ele apagou, ele anulou, ele se tornou pecado por nós, se tornou um pecador por nós e anulou toda a dívida. Então, quando nós levamos para a cruz, na verdade, a gente não vai encontrar nada lá escrito, porque já foi apagado. É só mesmo por desencargo de consciência, de levar ali para a cruz. Na verdade, chegar diante da cruz e olhar, não tem nada mais aqui. Eu já fui perdoado, eu já fui liberta, eu já fui curado. Então, é esse entendimento. E aí eu coloquei aqui a referência de Filipenses 4, que fala sobre a ansiedade, né? Lança sobre Jesus, que ele vai nos trazer a paz que excede todo entendimento e lembrar da obra consumada da cruz, João 19:30, que ele já consumou. Deixa eu ver aqui. Então, ele até continua falando um pouquinho de Hitler aqui, o tanto de pecado que Hitler cometeu. Foram milhares de pessoas, crianças abandonadas, e ele foi todo anulado. E aquela pessoa boazinha, que não cometeu nenhum delito, ela também recebeu perdão, ela falou, mas peraí, eu não fiz nada de errado. Mas Cristo levou sobre a cruz já tudo. Então não é para quem cometeu pouco pecado ou muito pecado. E aí eu me lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, começaram a dar estudo para mim, eu questionei muito porque que Deus é esse? Que permite um homem tirar a vida de um pai de família, na frente da família. Isso era uma revolta muito grande para mim. Então, quando o Senhor foi trabalhando comigo, várias passagens bíblicas, e uma delas foi essa, João 19:30. Jesus falando, quando eu estava lá na cruz, eu morri por você, mas eu morri também pelo assassino. Mesmo jeito que eu amo você, eu amo o assassino. No primeiro momento, para mim, isso aí foi injusto, porque eu era boazinha, vamos colocar assim. E ele tinha cometido aquela coisa assim terrível, né? E aí foi o Espírito Santo trabalhando no meu coração, e um outro verso também que pesou muito, que acho que é 1 João 3,15, se não me falha a memória, que fala aquele que odeia é assassino. E aí o Espírito Santo me confrontou também, porque o tirar a vida é apenas uma consequência que já está no meu coração eu já matei. Então, se a ponto de eu pegar uma pessoa e esganar ela,
É porque eu já trabalhei isso tudo no coração. E era exatamente o sentimento que eu tinha com aquele homem, de pegar ele e acabar com ele. E aí a Espírito Santo foi ministrando. E eu entendendo, a ponto do Senhor ministrar o amor dele em mim e no assassino, eu senti amor pela vida dele. Porque o nosso amor humano, a gente não tem capacidade de amar uma pessoa que fez tanto coisa ruim pra gente e nem de perdoar. É o próprio Espírito através de nós. Então, assim, foi libertador entender isso e praticar também. Eu quis ir lá para isso, para provar para mim mesmo que foi real, que aconteceu de fato e não foi só uma confirmação, não, qual a palavra que eu coloco? Uma experiência, tipo, sugerida ali, que alguém falou que ia ser assim. Não, eu vivi, quis provar que realmente tinha acontecido de fato. E glória a Deus que eu pude amar aquele homem e declarar o amor de Deus pela vida dele. Então, ele vai estar continuando confirmando aqui que foi anulado, foi cancelado. E ele dá um exemplo aqui que era registrado na época deles, né, escrito por mãos, falando que, como se fosse a promissória hoje, né? Eu não sei se vocês já trabalharam com promissória. Então, um papelzinho que é assinado por ambas as partes. E quando é paga, ela é pega e feito um furo, né? Tá paga, né? E eu não sei se vocês já viram também, mais no interior que tem isso. Aqui a gente chama de venda, né, Denise? É como se fosse um mercadinho, uma merceariazinha. Então tem muito a venda a prazo. E eu lembro direitinho quando eles pegam o papelzinho e pagam e colocam num prego, alguma coisa espetada ali, tá pago. E aí ele deu esse exemplo aqui que se a gente for diante da cruz, levando as nossas dificuldades hoje, a gente vai olhar para esse papelzinho lá na cruz. Só que tá em branco, tá pago. Então Jesus, ele anulou, ele assumiu o pecado sobre ele e ainda pagou a nossa dívida. E ainda deu esse presente maravilhoso de sermos um com ele e fazer as mesmas coisas que ele. Então ele nos convida, aquela experiência que eu tive em relação a Maria que eu falei para vocês. Ele nos convida a ser Marias, para gerar Jesus nos corações necessitados. Que ele nos guiar, nos conduzir. E que o Espírito Santo esteja ministrando nossos corações, que nós sejamos essas Marias. E que mande, né, pessoas sedentas, que Cristo possa ser gerado neles. Amém?